A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD, Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Seja firme. As cartas pastorais nos colocam em contato com ensinos muito práticos transmitidos por Paulo aos seus colaboradores, seus cooperadores, Timóteo e Tito. Desde a questão da organização das igrejas, estabelecimento de presbitério, a separação dos diáconos, a questão litúrgica, o funcionamento do culto, o cuidado com a doutrina, mas nós temos também questões de relacionamentos, ênfases na importância de construir bons relacionamentos. E a lição de hoje vai trazer exatamente vai dar ênfase a esse ponto. A leitura bíblica, o texto bíblico de referência, está em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 18. Leremos pelo menos uma parte. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Nesse primeiro ponto aqui, nós vemos a importância, das boas lembranças. Paulo aqui, ele se lembra de Timóteo e, com uma nota extremamente pessoal, ele faz referência, inclusive, às lágrimas de Timóteo. Isso aqui nos revela o ambiente de profunda espiritualidade e afetividade que existia, que foi construído entre Paulo, Timóteo, entre a família de Timóteo e os irmãos, da igreja de Listra, onde Timóteo frequentava. Isso aqui nos dá uma grande lição sobre a importância da gente investir na vida congregacional. Nós precisamos nos preocupar com a igreja como uma comunidade local, lá no bairro onde nós moramos, onde nós residimos. Ali está a essência, da igreja como um lugar de expressão da fé cristã. Grandes ajuntamentos, os eventos, têm o seu lado de importância, mas não é nestes lugares, nesses ambientes, onde, de maneira mais afirmativa e mais autêntica, a gente consegue expressar e desenvolver a fé cristã. Nós desenvolvemos a fé cristã, o caráter de Cristo é formado em nós, especialmente
no ambiente da comunidade, das pequenas comunidades onde nós estamos, nas igrejas onde nós podemos conhecer uns aos outros com as suas dificuldades, com as suas virtudes, com os seus defeitos, para que o caráter cristão seja formado em nós, para que o fruto do Espírito seja produzido em nós. Então esse relacionamento profundo, pessoal, próximo, é fundamental, sempre foi e continua sendo. A igreja do primeiro século cresceu com o estabelecimento de pequenas comunidades. Aliás, as igrejas começaram nas casas que as igrejas começaram. E nos primeiros séculos, enquanto a igreja preservou essa simplicidade da comunhão, da cononia, do compartilhar o pão, né? Como diz lá em Atos dos Apóstolos, eles compartilhavam o pão, estavam juntos, partindo o pão com alegria, com singeleza de coração, compartilhando as orações. Isso levou a igreja a crescer. Então essa é uma nota fundamental no relacionamento que a gente vê de Paulo, entre Paulo e Timóteo, e também ele faz referência aqui à fé de Lóide, que era avó de Timóteo, e de Eunice, que era mãe de Timóteo. Então, há todo aqui um conjunto de fatores que fez, ou que fizeram, fatores que levaram a Paulo a agora ter essas boas lembranças enquanto está numa das prisões romanas. As lembranças de Paulo é exatamente o primeiro ponto da nossa lição. Lembranças que marcam. E aqui nós perguntamos, você já ouviu falar em memória afetiva? Memória afetiva é exatamente isso. É uma lembrança que nos vem à memória de um tempo em que um relacionamento afetivo nos marcou profundamente. E Paulo foi marcado aqui, né? Os momentos vividos por Paulo com Timóteo vieram à sua mente de maneira mais profunda e afetuosa quando ele estava preso em Roma. As condições difíceis desse seu segundo aprisionamento e o avanço do seu processo judicial, que apontava para um fim fatídico, certamente contribuíram para que o apóstolo buscasse em sua memória momentos que lhe trouxessem alegria. No livro de apoio nós tratamos, inclusive, com fundamento no livro do pastor Jamiel, Psicologia Pastoral, e também no livro da doutora Elaine Cruz, que é psicóloga, que ela usa inclusive a lembrança, ou a expressão lembranças afetivas, quando ela se refere a essas experiências do passado e ressalta a possibilidade de seguirmos em frente, escolhendo com sabedoria novas figuras de afeto, como cônjuges, filhos, irmãos na fé e amigos. Então, na sua obra, ela ressalta também o valor dessas lembranças afetivas ou dessa memória afetiva que nós tratamos aqui no texto. E importante é que Paulo ele diz textualmente, está aqui no versículo 4, versículos 4 e o 5, especialmente o 4, diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Então, Paulo buscava na sua memória os momentos que ele viveu juntamente com Timóteo e as suas lágrimas, para que ele pudesse ser cheio de alegria, né? Então, como é bom quando a gente tem boas memórias afetivas, né? E agora, a pergunta é, nós estamos construindo bons relacionamentos? Nós estamos formando boas memórias afetivas? Lembro-me das viagens que Deus me permitiu fazer com a minha família, com os meus filhos, eles ainda bem pequenos, os lugares que visitamos, as experiências que vivemos juntos, e isso traz boas memórias afetivas, memórias que enchem o nosso coração de alegria. Então nós precisamos construir bons relacionamentos. Como? Investindo tempo de qualidade, né? Às pessoas com as quais convivemos, né? Investir tempo de qualidade, compartilhamento, né? Realizar coisas juntos, coisas simples do dia a dia, na casa, na família, o filho com o pai, com a mãe, a filha, né? Com os irmãos, com a mãe,
Coisas simples do dia a dia que vão nos aproximar, né? Vão nos aproximar e vão fazer com que no futuro isso seja motivo de alegria para a gente. Vivemos um período que nós temos as redes sociais, que são muito importantes, tem muita coisa boa, né, que pode ser extraída das redes sociais, mas infelizmente tem muito lixo também, tem muita coisa tóxica e que rouba o nosso tempo, não nos edifica e às vezes nem instrui, né? As redes sociais mal usadas, elas nos levam ao emborrecimento, né? A um emborrecimento e não aí a construção de instrução, de inteligência. Repito, existem bons conteúdos na internet, mas por vezes nós somos levados aí a perder tempo com coisas que não edificam e muito menos instruem. E isso às vezes está roubando o tempo do relacionamento com as pessoas. Não é incomum nós encontrarmos pessoas em ambientes públicos, talvez a família assentada junto à mesa e cada um com um telefone celular. Às vezes casais que saem juntos, talvez para um restaurante, para um ambiente público, e fica cada um no celular. Então nós temos que ter muito cuidado. As redes sociais são importantes, mas elas precisam nos servir para o nosso bem e não para o nosso prejuízo, né? Que em tempos de tanto egoísmo, Deus nos dê a graça de amar e servir uns aos outros, a começar pelos nossos familiares, dedicando-lhes atenção, tempo de qualidade e gestos concretos de respeito e muito apreço. No subtópico 3 do ponto 1, nós tratamos aqui de lembranças e orações. O que acontece? Paulo diz que ele se lembrava, inclusive nas orações. Então, quando nós produzimos boas lembranças, boas recordações no coração das pessoas, isso as levará a lembrarem-se de nós nas orações. Então nós teremos grandes intercessores, bons intercessores. Quando nós construímos bons relacionamentos, nós ganhamos bons intercessores. Essas pessoas vão interceder diante de Deus por nós com amor, com ternura. Daí, inclusive, a atenção que a gente precisa dar às pessoas em geral, aos mais velhos, para que, não só por isso, é claro, mas também por isso, para que eles se lembrem de nós com alegria, de maneira afetiva, e que se lembrem de nós, inclusive, nas orações, nos apresentando a Deus, né? Paulo fazia isso em relação a Timóteo. Então há um ganho espiritual, há um ganho afetivo e há um ganho espiritual também, quando nós produzimos boas lembranças no coração e na memória das pessoas. O segundo ponto, desperte-os o dom. Paulo está aqui estimulando a Timóteo, concitando a Timóteo a despertar o dom. Talvez por uma certa timidez que Timóteo tinha, não significa que havia aqui sinal de esmorecimento, de fraqueza espiritual. O sentido aqui da palavra despertar é um sentido metafórico, né? Do verbo despertar, é como o assoprar de brasas vivas para manter aceso o fogo, né? Quando se acende um fogo, num fogão a lenha, por exemplo, não pode apenas deixar o fogo lá e abandoná-lo, porque senão queima a lenha e vira cinza. Então tem que tirar a cinza, tem que colocar a lenha nova, tem que assoprar para que haja fogo e as brasas continuem acesas. Então, certamente é disso que Paulo estava tratando com Timóteo. Era um novo encorajamento, talvez uma nova inspiração para o pleno desenvolvimento do seu ministério diante da inclinação à timidez que Timóteo tinha. Por outro lado, nenhum de nós está isento de enfrentar fases difíceis na vida, inclusive crises espirituais, né? Muitos de nós já passamos por crises espirituais. Aí é hora de persistir, de perseverar, de despertar o dom, de seguir em frente. Como Deus disse a Josué: esforça-te
tem bom ânimo. Essa parte é nossa. Essa parte é nossa. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz a ele, né, que ele deveria despertar o dom que estava nele. Então, essa parte era dele. Então, nós temos o nosso compromisso pessoal, né? E no subtópico 2, nós falamos, inclusive, das disciplinas espirituais, como a oração, a leitura bíblica, o jejum, são disciplinas espirituais e são individuais. A oração diária, especialmente na primeira hora da manhã, tirar um tempo para orar e um tempo para ler a Bíblia. Isso é fundamental. Estamos vivendo um tempo de grande esmorecimento, de ansiedade e até de depressão. E os estudos mostram, as pesquisas estão aí disponíveis, os dados, que a depressão está atingindo pessoas cada vez mais jovens. Está descendo a faixa etária, atingindo adolescentes, atingindo crianças, né? Uma criança, um adolescente, um jovem, numa fase tão fulgurante da vida, não era para cogitar que pudessem ser vítimas de depressão. E isso não tem nada a ver com questão econômica, posição econômica ou social, porque, inclusive, as sociedades mais ricas do mundo, o índice de depressão é muito grande. Então, está se perdendo a alegria, né? E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós precisamos dessa alegria, desse fogo aceso. E isso aí é com uma vida de devoção. Tirar um tempo de devoção para ler a Bíblia, né? Ler, estudar a nossa revista, por exemplo, é um exemplo para isso, lendo os textos bíblicos e falando com Deus diariamente. Neste trimestre, inclusive, estamos tendo aqui a oportunidade, como já tivemos em tantos outros, de fazer um estudo essencialmente bíblico. As nossas lições são lições pautadas essencialmente na Bíblia Sagrada e com aplicação, naturalmente, em todas as áreas da nossa vida. O subtópico 3, poder, amor e moderação. Paulo lembra a Timóteo que o espírito que Deus nos deu não é de medo, não é de timidez, não é de covardia, né? Deilia no grego, mas de fortaleza, ou seja, de poder, mas também de amor e também de moderação, ou seja, de equilíbrio, de domínio próprio ou do autocontrole. Os intérpretes da Bíblia, os exegetas, discutem se a expressão espírito, que aparece com E minúsculo aqui no texto, se referia apenas a uma atitude interior ou se referia ao Espírito Santo, né? E nós entendemos que pode ser uma referência às duas coisas, uma força interior, né, um poder interior, o dunamis, produzido pelo Espírito Santo, né? Como está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, é isso que nós recebemos do Espírito Santo, esse poder, essa graça, essa virtude que nos leva a servir a Deus diariamente. O exercício de nossa vocação deve ser feito com a conjugação dessas três virtudes espirituais para que seja pleno: o poder, o equilíbrio e o amor. O poder não deve ser exercido em prejuízo ao amor e tudo deve ser feito com equilíbrio. Enganam-se os que pensam que o verdadeiro poder de Deus se manifesta de forma grosseira e moderada. Não, o poder de Deus é exercido em amor e de maneira equilibrada, de maneira moderada. O Espírito de Deus não é espírito de confusão. O terceiro ponto, não te envergonhes, e aqui Paulo está encorajando a Timóteo, aqui a gente destaca que a vida cristã às vezes tem sido desenhada como uma experiência glamourosa ou de encantamento, embora a vida cristã seja de empolgação, de alegria, mas ela também é de dificuldade e de sofrimento, né? O mundo gospel atual, né, que tem um forte viés artístico e mercadológico, às vezes vende aí uma imagem da vida cristã que não confere com a Bíblia. Como nós já falamos,
A vida cristã é cercada de alegria, de empolgação, mas ela também é de sofrimento. Não podemos negar isso. A mensagem da cruz importa em renúncia. Jesus deixou bem claro, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo, tome sobre si cada dia a sua cruz e siga-me. Esta é a realidade bíblica acerca da vida cristã. Paulo, inclusive, se apresenta como prisioneiro de Cristo e pede que Timóteo compartilhe com ele dos mesmos sofrimentos que ele já tinha, né? Compartilhar as prisões. Ele diz, sofre, pois, comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 8. O próprio Timóteo, como nós já afirmamos, já tinha experimentado, ou viria a experimentar a cadeia. Hebreus, capítulo 13, versículo 23, fala que Timóteo havia sido preso e já estava solto. E segundo a tradição, ele também teria sido martirizado por causa da pregação do Evangelho. Após isso, Paulo dá aqui uma das mais belas declarações de sua fé, lembrando todo o contexto de sofrimento que ele estava tendo, preso, né, numa terrível cadeia romana, mas ele diz, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Então ele está aqui expressando a sua profunda convicção. Nós precisamos rogar a Deus que nos dê essa convicção espiritual, essa certeza de salvação e a certeza de recompensa eterna. Só o Espírito Santo pode produzir isso em nós. Importante destacar também aqui que Paulo está falando de uma crença, de uma fé, que nós podemos chamar de fé relacional. Ele diz assim, sei em quem tenho crido. Né? Mais do que, ou além de uma doutrina, Paulo está falando de uma pessoa, está falando de Cristo, porque ele tinha um relacionamento pessoal. Isso aqui nos deixa claro que a fé cristã não decorre de uma concordância mental, de um assentimento mental. Ela é, acima de tudo, uma fé relacional. Nós temos que nos relacionar pessoalmente com Jesus, para que a gente possa, como Paulo, dizer, eu sei em quem tenho crido. Fala da fidelidade, fala do caráter de Deus, né, em Cristo Jesus, manifestado para todos nós. Indo para a conclusão da nossa lição, a lição de hoje nos faz refletir sobre a importância de se construir bons e profundos relacionamentos. Como estamos administrando o nosso tempo? Estamos valorizando mais as coisas ou as pessoas? Tiramos mais tempo para dar atenção a quem nos cerca ou para navegar pelas ilusórias redes da sociedade superficial na qual vivemos? Bauman disse que nós vivemos numa sociedade líquida, né? E às vezes a gente se perde nessa sociedade superficial. Mas nós estamos tirando mais tempo para as pessoas, né? Ou para as redes ilusórias dessa sociedade superficial. Bons relacionamentos têm um valor espiritual muito grande. E que Deus nos dê a graça de podermos construir bons relacionamentos. Primeiro, dentro da nossa casa. Segundo, na igreja onde nós congregamos. Vamos valorizar mais a nossa congregação, a nossa igreja local, servindo aos nossos líderes, né? E às pessoas, aos irmãos em geral com os quais convivemos. Deus te abençoe continuamente, em nome de Jesus.